Eu quero começar aqui falando sobre a ansiedade um pouquinho, porque eu quero que as pessoas entendam que a ansiedade, ela é uma emoção muito boa quando ela está dentro da medida, vamos dizer assim, quando ela está equilibrada, porque ela é uma emoção necessária para a gente. A gente nasce com essa emoção, tá? Ela ali nos dá o alerta de luta e fuga, ela nos dá o alerta de um perigo. Quando você tem um perigo, vem aquele start e você, opa, você tem que prestar atenção. E aí você tem que tomar aquela decisão, né? De luta e fuga. Vou fugir ou vou enfrentar esse perigo, tá? Eu costumo usar muito o exemplo de quando a gente vai atravessar a rua. Quando a gente vai atravessar a rua, a gente não simplesmente vai atravessando, a gente para e olha para os dois lados. Por quê? Porque a gente teve um alerta, nosso cérebro ali nos alertou que a gente precisava olhar para os dois lados, era um perigo, né? Então a gente vai passando e acaba sendo atropelado. Então, esse alerta vem dessa emoção, dessa ansiedade que a gente tem, fisiológica, que nos ajuda, que é necessária, que é o apelido de boazinha, de nossa amiga. Que bom que a gente tem ela, tá? Outra forma que a gente tem aí de ansiedade boazinha, de nossa amiga, é quando a gente tem algum evento. Essa ansiedade é a ansiedade legal. Não é dessa ansiedade que a gente vai estar falando aqui hoje. Hoje a gente vai estar falando da ansiedade patológica, que é o apelido de ansiedade malvadinha, aquela que a gente quer ver longe, tá? É aquela ansiedade que traz pra gente sintomas, nos traz sofrimento, que acaba gerando prejuízo na nossa rotina, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho. Por quê? Porque ela traz ali sinais e sintomas que nos fazem mal, tá? Ela tá em tamanho exagero, a gente sente uma ansiedade tão exagerada que muitas vezes até o nosso corpo físico manifesta esse aumento de ansiedade. Tem gente que tem náuseas, que tem vômitos, que tem diarreia, tá? Tem gente que tem a batedeira, né? As palpitações, ataque cardíaco, dificuldade de respirar, começa a puxar o ar, a gente fala hiperventilar porque começa aquela respiração cachorrinho e o ar não vem. Então, a sensação que a pessoa tem quando ela está nessa ansiedade extrema é de que ela está respirando, mas o ar não está entrando. Não tem ar ali, tá? Além dos sintomas psicológicos, que quando essa ansiedade está exagerada, o nosso pensamento fica muito acelerado. E aí vem dificuldade de concentração, não consegue manter o foco, aí não consegue desenvolver as atividades, começa a ter lapsos de memória, parece que não pega, não capta. Por exemplo, eu pergunto alguma coisa aqui para alguém, daí 5 minutinhos eu viro, você falou mesmo? Já esqueceu. Não conseguiu concentrar, não conseguiu captar, porque o cérebro estava funcionando com muitos pensamentos. Começa a ter dificuldade para dormir, porque o cérebro não parou, ele está ali pensando já no dia seguinte, é como se estivesse vivendo o amanhã no hoje. Eu digo que é excesso de futuro no presente. E aí essa ansiedade nos causa sofrimento, e nos causa tantos sintomas, sejam eles físicos, sejam eles psicológicos, né? Essa ansiedade que acaba causando prejuízo na nossa rotina, porque ela pode até nos travar, ela paralisa. Às vezes você tá tão ansioso, começa a suar tanto as mãos, suar tanto os pés, dá um tremor que te paralisa, você não consegue concluir as suas atividades, você não consegue fazer as coisas. Então, essa ansiedade, a gente diz que é a ansiedade patológica, que é a malvadinha. E é dessa que a gente vai falar aqui hoje, tá? Então, como que o exercício físico vai ajudar nos casos de pessoas que têm essa ansiedade, a ansiedade malvadinha que está em excesso, a ansiedade patológica, a pessoa ansiosa, que tem muito ali nas suas crises de ansiedade. Ela tem ataque cardíaco, né, a batedeira, a palpitação, ela tem dificuldade de respirar, a perda de fôlego que determinado exercício que ela possa fazer pode ali achar que ela pode achar que ela está entrando em crise, né? Sim. Porque perdeu o fôlego, tá com dificuldade de respirar, o esforço está grande ali, vem aquele ataque cardíaco próprio do exercício, né? Ataque cardíaco, ok, é do exercício, a gente sabe, mas ela ali acaba se confundindo com essa ansiedade dela. E aí ela vai ficando cada vez mais ansiosa por aquilo que ela está sentindo, e aí sim, foi um gatilho para que ela tenha uma crise de ansiedade. E ajudar como ela não reconhece, ela não sabe que o exercício é um gatilho para ela, ao invés de ajudar, o exercício acabou atrapalhando porque ela não reconheceu.
né? Ela não buscou essa avaliação necessária para saber se ela tem um transtorno ou não de ansiedade, enfim, né? Eu queria, assim, pontuar aqui que os benefícios, né? A gente falou que se for demais da maneira incorreta, o exercício vai prejudicar. Mas eu quero colocar aqui, gente, que quando a gente orienta a fazer exercício físico, ele ajuda sim na ansiedade, já tem estudos que comprovam isso, tá? Se ele for feito da maneira correta, na intensidade correta, né? Da maneira que é indicada para você que está ansioso, né? Ele vai te trazer benefícios sim, tanto te ajudando nessa parte de estresse, quanto nas partes de hormônios, tá? Porque quando a gente faz exercício físico, a gente tem a liberação de alguns hormônios que melhoram o nosso bem-estar, tá? Que nos dá a sensação de prazer e nos dá motivação. Eu não vou ficar aqui falando de hormônio, mas traz todo esse benefício, regula isso, auxilia no nosso sono, porque regula esses hormônios, tá? E regulando também, ajudando no estresse, regula o cortisol. Então, assim, tem muito benefício que o exercício físico traz quando é feito bem indicado. Então, hoje, se eu tivesse que dar uma dica aqui, não sou profissional da área da educação física, mas se eu tivesse para dar uma dica aqui, faça uma avaliação física, entenda qual é o exercício indicado para você, e aí você começa a fazer o exercício físico. E aí você vai ter os benefícios dele e não os malefícios dele. A pessoa vai com tanta sede ao pote que ela começa a fazer de orelhada, eu falo. Ela vai fazendo porque ela escutou alguém que fez e deu certo, porque ela viu em algum lugar que deu certo. Aí ela começa a fazer de orelhada. Ela não sabe se é bom para ela, mas ela começa a fazer porque ela empolga com aquilo. Ela quer o resultado que a outra pessoa teve, aí ela começa a fazer. Ela faz 1, 2, 3 dias, talvez até uma semana. Na semana seguinte, ela já não está aguentando a dor do corpo, ela já está desistindo, larga a mão, isso é para mim. E quando você faz como que eu vou dizer, um planejamento, né? Faz ali, faz uma avaliação, vai ter indicação, faz um cronograma ali para seguir. E aí você vai tendo ali, tudo marcadinho para você, qual você vai fazer, a intensidade que você faz, quantos dias, quantas vezes por semana, enfim. Né? Isso o profissional vai passar. E aí você segue. É bem assim, uma prescrição de exercício, porque é como um tratamento. Então é muito importante isso, eu acho muito importante, porque aí não vai fazer de orelhada, né? E aí é mais difícil de desistir. Porque você está fazendo uma coisa que está dentro da sua possibilidade. E aí você consegue fazer. Se curtiu o vídeo, dá um like e compartilha. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nada que eu vou trazer aqui.